Eu acho que todo mundo tem um diretor, ou uma atriz, ou um ator, que a gente acaba gostando, tem muito carisma, tem um certo carinho, e a gente acaba depositando esse carinho também quando tem um novo projeto desse profissional. E uma das pessoas que eu gosto muito de Hollywood é o Ryan Gosling. Eu acho que tem uma filmografia que é muito divertida de assistir, mesmo quando os filmes não são, ai, nossa, a grande reinvenção de Hollywood, a melhor coisa que já foi produzida. Ainda são filmes, num geral, muito divertidos de serem assistidos. E eu acho que Devoradores de Estrelas vem nessa pegada, que é um filme que eu fiquei muito ansioso quando eu vi que tinha o Ryan Gosling, tinha uma premissa ali de ficção científica, que eu gosto também do gênero. Tinha a direção do Phil Lord e do Christopher Miller, que é uma dupla de diretores que eu curto bastante, e também era baseado num livro do mesmo autor do livro Perdido em Marte, que inspirou o filme com o Matt Damon. Então assim, era uma receita de bolo que eu falei, pô, tô muito curioso, e não é simplesmente por causa dessa receita, mas é um filme muito bom, assim, tipo, é um filme que eu realmente assisti e falei, temos aí o primeiro filme de 2026, que é um filmaço. Meu favorito de 2026 até aqui é Devoradores de Estrelas, né? Tem um título original aí do Project Hail Mary, né? O Projeto Ave Maria, que é um baita título, faz todo sentido dentro da narrativa, e que é um filme que, assim, ele tem todo um lance de trazer uma pegada de ficção científica, tem um material base escrito pelo Andy Weir, e ele tem algumas semelhanças com Perdido em Marte, como, por exemplo, o fato de ter uma narrativa que ela é um sci-fi espacial, mas também de trazer ali um protagonista solitário, trazer uma pegada de um tom um pouco mais tranquilo, mais light, até com uma pegada otimista, mesmo quando o filme tá indo mais para um lado pessimista, porque aqui no caso de Devoradores de Estrelas, né, a gente tem uma narrativa que eu sinto que ela consegue equilibrar muito bem, tem um gancho emocional ali muito bem entre ser um filme bem otimista, ser um filme bem divertido e emocional, mas também ser aquele filme um pouco mais pessimista, um pouco mais denso, que é muito bem retrabalhado dentro da direção da dupla ali do Phil Lord e do Christopher Miller, que são diretores, como eu falei, que eu gosto bastante, eles vêm ali de projetos como Anjos da Lei 1 e 2, mas eles se destacaram muito em projetos de animação, então eles são os caras responsáveis por uma aventura Lego, né, o The Lego Movie, que é o filme da Lego, de fato. Também o Tá Chovendo Hambúrguer, que é uma animação cheia de personalidade. Eu não morro de amores, mas não dá pra negar que é uma animação bem específica, bem particular. E eles também, acima de tudo, acho que o título mais relevante da carreira deles na parte da animação é que eles são os produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso. Então já pode esperar que todo aquele trabalho visual tão bonito do Aranhaverso vai ter pelo menos uma contraparte em live action aqui, né? Claro que é um filme live action e não vai ter a mesma liberdade, não vai ter o mesmo estilo ali que Aranhaverso, mas é um filme que a gente pode esperar que ele vai ter um visual muito bonito e é algo que ele acerta também. É um filme que do começo ao fim me deixou muito hipnotizado pelo seu trabalho visual. É um filme que você se sente envolvido, que você se sente abraçado por aquele universo, por aquela aventura, que ela é basicamente guiada unicamente pelo Ryan Gosling, né? Eu digo basicamente porque, como os trailers já deixaram claro, ele não vai estar totalmente sozinho nessa jornada, mas ele é praticamente o único ator em cena, e olha, não só porque o cara é um poço de carisma, mas ele consegue sustentar muito bem, né? Se o Matt Damon ele já tinha conseguido sustentar muito bem Perdido em Marte, o Ryan Gosling aqui interpretando o Ryland Grace, que é esse astronauta cientista que tá nessa jornada solitária, ele também consegue sustentar Devoradores de Estrelas ainda melhor. Então ele é aquele filme que ele realmente me deixou muito impressionado, é um filme que me deixou muito envolvido, e apesar de ser longo, eu tava assim, dando risada, tava curtindo, é um ritmo muito gostoso, e é um filme que me deixou muito emocionado. Eu acho que ele tem um trabalho muito legal de brincar com esse tom, né? Brincar com esse tom, como eu falei, entre um lado muito otimista, muito esperançoso, e um pé no chão que é um pouco mais realista barra pessimista, mas ele é um filme que ele consegue ser engraçado, ele é um filme que ele consegue trazer uma história de amizade muito legal. E como eu falei, tem o poço de carisma ali, que é o Ryan Gosling, que eu já deixei claro nesse vídeo que eu gosto bastante do ator, então funciona pra mim como um gancho emocional que eu acabo criando com o filme. E eu quero me aprofundar mais nisso, mas antes disso eu quero convidar você que chegou de paraquedas aqui nesse vídeo para já se inscrever no canal. Deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar pra caramba, o YouTube vai entender que é um vídeo bom o suficiente para entregar para outras pessoas
Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, desde os lançamentos no cinema, nas telonas, né, como é o caso de Devoradores de Estrelas, até filmes que saem no streaming, faço listas, faço especiais. Queria também te convidar para deixar um comentário sobre Devoradores de Estrelas, se você já assistiu, comenta o que você achou, se você ainda não viu, comenta a sua expectativa, inclusive se você leu o livro, comenta aqui o que você tá esperando do filme, porque eu tô bem curioso, estou lendo o livro já, mas tô bem no comecinho. E lembrando que se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Devoradores de Estrelas, esse filme co-dirigido pelo Phil Lord, pelo Christopher Miller, como eu falei, baseado no livro do Andy Weir. Então, o Andy Weir ele tinha escrito Perdido em Marte, que foi uma grata surpresa na época que eu fui assistir, né? Eu lembro que eu fui ver sem esperar muito, sem ter nenhuma noção ali de como seria a história, de qual seria a pegada emocional daquele filme, né? Se seria um filme mais denso, mais pesado, ou um filme mais engraçado. Acabei me deparando com um filme que eu achei bem divertido, bem marcante, assim. E bom, quando eu vi que era do Andy Weir, eu falei, pô, quero inclusive pegar o livro, né? Peguei o livro, tô lendo, ainda estou muito no começo, eu preferia, né? Acabei deixando o livro pra terminar de ler depois do filme, porque eu queria priorizar a minha experiência audiovisual, não queria saber o final da história pelo livro, eu queria saber o final da história pelo filme e depois ler o livro. E olha, eu não me arrependo nem um pouco, porque Devoradores de Estrelas é um filme que ele é um espetáculo visual do começo ao fim, é um espetáculo cinematográfico do começo ao fim. Eu digo sem pensar duas vezes que é um dos filmes mais bonitos que eu vi nos últimos anos. É um filme que eu acho que vale muito se você puder ver numa tela IMAX. Eu pude ver, eu tive essa sorte de assistir numa tela IMAX e, gente do céu, que filme mais lindo. E tem todo um trabalho ali de direção com esse lado visual que se destaca bastante, né? O Phil Lord e o Christopher Miller, eles, como eu falei, vêm de filmes de animação e, obviamente, eles não vão conseguir replicar o trabalho de uma animação aqui num filme live action, mas eles aproveitam bastante onde eles têm mais liberdade de criar, né? Então, em vários momentos onde a gente tem um personagem flutuando no espaço ou encarando luzes e usando uns equipamentos diferenciados para poder enxergar, tipo, infravermelho. E eles vão brincando com isso para criar momentos que é aquele tipo de momento que a gente fala que se você printar, tu tem um papel de parede, ou tu pode até fazer um quadro para tua parede de tão bonito que é. É um filme que ele realmente te hipnotiza pelos visuais, mas eu acho que por mais que ele possa atrair por causa disso, ele tem ali uma âncora emocional muito forte através da narrativa, né? Através do personagem do Ryan Gosling, que conduz ali a história junto de um alienígena, que é basicamente um alienígena de pedra, simples ali, simplesmente uma pedra, mas que consegue ter muito carisma. E no final das contas me surpreendeu porque Devoradores de Estrelas é uma história de amizade, né? Uma história de amizade entre esses dois seres solitários, com sua própria história, com seus próprios conflitos, seus próprios dramas, que acabam se encontrando na imensidão, né, vazia do espaço, se unindo em um objetivo comum, né, que é tentar salvar suas respectivas espécies, pelo fato de que a gente tá tendo uma estrela, as estrelas estão morrendo. É uma explicação bem cabeçuda que eu acho que o filme faz bem em adaptar, porque o livro é cheio de termos técnicos, o livro é cheio de passagens ali onde ele fica calculando coisas, o personagem principal ele calcula e ele comenta e ele usa termos técnicos, e parece que você tá lendo quase uma tese de mestrado, assim, uma tese de doutorado de um cientista, enquanto o filme ele dá uma simplificada não para emburrecer a história do livro, mas realmente para trazer um dinamismo. Afinal de contas, a gente não precisa entender todos os 1000 cálculos que o personagem está fazendo para entender onde ele está, já que a gente já está indo ver o filme sabendo que ele está numa nave, sabendo que ele está com essa missão de encontrar uma forma de impedir o apocalipse. E aí, quando eu falo de apocalipse, eu não estou exagerando nem usando uma alegoria, realmente o próprio risco de extinção da espécie humana, né? E é por isso que eu falo que Devoradores de Estrelas, ele tem um tom bem otimista, mas também um tom bem pessimista. Existe um balanço emocional ali bem curioso, porque a gente tem várias sequências muito emocionais, muito bonitas, muito assim, heróicas e grandiosas, em contrapartida com outras sequências mais mundanas, né? São os momentos em que o personagem está revivendo ali flashbacks da Terra, que vão preenchendo algumas lacunas, vão se completando de uma forma muito legal, mas que também conseguem fazer uma distinção muito legal, tanto ali na direção do Phil Lord e do Christopher Miller, né? Como eu falei, tem todo um lance mais heróico, mais bonito no espaço, onde eles realmente botam para brilhar esse lado do visual do filme, com uma passagem de uma fotografia mais fria, mais seca, assim, realmente mais mundana, mais rotineira e sem graça das passagens na Terra.
o segredo para esse filme conseguir funcionar tão bem entre esses dois tons é uma mescla através da montagem do Chris Dickens. Tanto ele quanto o Joey Negron, que são os dois ali editores, montadores que têm o crédito no filme, eles têm uma mão muito legal para você conseguir trabalhar esse tom sem que o filme ele fique muito lúdico, muito bobo, mas também que ele não fique completamente depressivo. A gente olhando ali o currículo dos caras, a gente vê que eles têm um currículo bem interessante, né? O Chris Dickens, ele é um cara de montagens de filmes como Quem Quer Ser um Milionário, Rocketman, que são montagens bem específicas. Quem Quer Ser um Milionário também fica indo e voltando, tem vários lances de flashback. Enquanto o Joel Negron, ele vem de filmes como Dois Caras Legais, Thor Ragnarok e o próprio Anjos da Lei. Ou seja, parece que ele já traz um lance muito mais do tom da questão da comédia, da questão realmente de você não deixar o lado dramático sobressair ao lado mais cômico, ou o contrário também não acontecer. O trabalho da dupla acaba conseguindo fazer com que o Devoradores de Estrelas ele tenha um equilíbrio muito interessante, acho que muito satisfatório, e que eu acho que é justamente o que faz com que o filme ele consiga ter um equilíbrio tão bom que quando ele precisa ser muito mais dramático, a gente sinta esse drama junto, a gente se apega tanto aos personagens que qualquer coisa que possa deixar eles em risco, a gente já se sente um pouco mais pego ali pelo emocional, né? A gente não quer que nada aconteça com eles, da mesma maneira que a gente consegue aproveitar a jornada que eles também estão tendo ali, né? Apesar deles meio que só interagirem entre si, a gente tá ali meio que junto naqueles espaços ali, que vem também de uma boa construção de cenários, vem também de uma coisa de você conseguir construir uma nave com um cenário bem interessante, você dá vida a outra espécie, a outro jeito ali de viver, que é, né, a espécie do Rocky, que é esse parceiro do protagonista do Ryan Gosling. Então eu vejo que Devoradores de Estrelas, ele tem, assim, ele é um filme de várias pequenas perfeições, né? Ele tem um trabalho técnico, que é muito bom, ele tem um trabalho emocional ali na montagem também muito bom, de você conseguir ser um filme que você se emociona, você consegue dar risada, você consegue ter medo quando você precisa ter medo pela vida dos personagens, né? Pelos riscos que eles estão correndo, e você acaba sendo muito envolvido, tanto pelo aspecto visual quanto pela narrativa. Ele só erra um pouco mesmo no lado mais do ritmo. Já no terço final, ele tem uma quebra de ritmo um pouco mais grave, considerando o restante, né? Ele vem num ritmo super legal, até que num determinado momento, numa determinada virada, ele meio que tem essa quebrada, o que dá aquela sensação que eles não sabem muito bem como fechar a história, tem múltiplos finais, mas que ainda assim eu acho que afeta muito pouco, considerando todo o bom trabalho que o filme vai fazendo até ali, e também considerando o desfecho que ele consegue desenhar ali pro espectador, que é um momento lindo, um momento super emocionante, e que, assim, é aquele filme que me deixou com um sorriso no rosto quando eu acabei, eu tava ali olhando pros créditos e eu só conseguia pensar que filme maravilhoso que eu tinha acabado de ver e que eu tava louco pra assistir de novo. Realmente, pra mim, é um dos melhores filmes de 2026 até aqui. Eu sei que a gente ainda tá bem no começo, mas eu acho que é muito provável que ele vá estar no meu top 10 ali ao fim do ano, e provavelmente numa posição bem alta, porque, para Devoradores de Estrelas, nota 9. É um filme que me deixou muito envolvido, inclusive eu tô muito ansioso pra terminar a leitura, pra saber quais são as grandes diferenças que vão trazer ali, ou até pra perceber assim, qual que é o impacto emocional que eu vou ter lendo esse livro, até porque agora eu já vi o filme, eu já sei como a história acaba no filme, né? Daquele tipo de filme que me deixa muito empolgado de ter assistido, fico empolgado pra rever, aquela experiência que ela é muito positiva, tal qual foi uma experiência de um outro filme do próprio Ryan Gosling, né, 2 anos atrás, que foi O Dublê, que é um filme super divertido, e que eu esperava que teria algo semelhante, por exemplo, com A Noiva, que também é uma ficção científica visualmente muito interessante, mas que nesse caso já não dá conta de ser tão legal, eu acho mais mediano, né, mais assim, um pouco mais frustrante. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.